Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou estar explicando para vocês como que a gente pode fazer a configuração do robô. Então a ideia aqui é estar mostrando todos os módulos, né, o módulo de horário, como você configura os horários, dos parâmetros de entrada, parâmetros de saída, os parâmetros para os indicadores. Está falando também como que você pode utilizar os setups existentes, tá? E falando também o mais importante, o gerenciamento de risco. Com relação ao horário, né, configuração de horário, você tem ali a facilidade de programar o horário que você quer. Você pode fazer, por exemplo, nesse nosso exemplo aqui, eu comecei o horário às 9h05 e vai até às 17 horas. Então, quando houver modificações de horário, extensão para 18, 19 horas, você vem nesse ponto aqui e muda para 19 horas. Ah, eu quero não, só operar no período da tarde, então quero que seja, por exemplo, das 13 horas até as 17 horas. Então, ou seja, fica a seu critério você utilizar-se a configuração que melhor te atende. Tá? Então, nosso exemplo aqui é começar a funcionar às 9h05, vai até às 17 horas. Ele tem a opção aqui de você ligar uma pausa para o robô. Então, por exemplo, em algum momento do mercado, você tem uma notícia, por exemplo, payroll às 9h30, então você fala, não, ele vai começar às 9h05, mas quando for 9h25 ele para e volta às 9h35, por exemplo, vai ter um payroll às 9h30, então você não quer que o robô funcione nesse período aí. Então você vem aqui, você liga a pausa, e você ligando a pausa, você tem duas opções, tá? Se de repente tiver alguma operação em aberta, e tiver verdadeira aqui, manter as operações em aberta, o que, que vai acontecer? Ele não vai encerrar a operação, tá? Ele vai de acordo com os parâmetros de saída. Agora, se você deixar falso aqui e verdadeiro na ligação da pausa, então quando ele chegar nesse horário da pausa, ele vai encerrar as operações que estão abertas. Por quê? Porque ele não quer que sofra nenhum impacto aí nesse momento. Então, o correto aqui, sempre que você ligar a pausa, né, deixar verdadeiro aqui, tá? Você tem que deixar aqui as operações em aberto como falso. Por quê? Que aí ele vai encerrar as operações. Então, durante aquele período que você programou, tá? Você vai chegar aqui nessa horário de início da pausa, do término da pausa, você vai, por exemplo, colocar, que nem eu dei o exemplo, às 9h25, ele vai parar, e às 9h35, 9h40, ele vai retornar. Então, você vai colocar aqui, configurar aqui esses horários, e o que, que vai acontecer? Durante esse período, né, se tiver operação em aberto, ele vai encerrar, e não vai fazer nenhuma entrada de operação. Então, é como se ele inabilitasse lá os 3 setups, ok? E por último, nós temos aqui o horário de fechar todas as operações. Então, há uma diferença entre esse 17h05 aqui e esse 17 horas aqui. Por quê? Porque nesse 17 horas ele vai parar de fazer operações, ou seja, a partir das 17 horas ele não faz mais nenhuma entrada. Mas, se de repente você tiver alguma operação em aberto ainda que não saiu pelos parâmetros de saída, ele vai continuar, né? Então ele vai continuar com a operação que está aberta, ele não vai abrir mais nenhuma a partir das 17 horas. E aí, se você colocar aqui 17h05, 17h10, 17h20, 17h30, o que vai acontecer? Essa operação vai ficar aberta até as 17h30, caso ela não seja encerrada pelos parâmetros de saída. Então, essa última linha é justamente para isso aí. Não, você vai parar de fazer a entrada às 17 horas e às 17h05, se tiver alguma operação em aberto, você encerra. Ok? Então, essa é a configuração dos horários. A próxima aqui seria a configuração aqui dos parâmetros de entrada. O que, que seria nos parâmetros de entrada? Você vai colocar aqui, por exemplo, estou falando aqui, está número de contratos, então nós estamos falando para o dólar, para o índice, para o mini dólar, mini índice. Então, você vai colocar aqui, por exemplo, no nosso exemplo aqui, eu vou iniciar minha operação com 3 contratos. Vou colocar aqui que eu quero que ele faça, que nós temos esse robô, ele tem um martingale ao contrário, ou seja, se a operação estiver andando a favor, ele adiciona mais contratos. Quantos contratos eu quero que adicione? Mais 3 contratos. Em que momento que ele deve adicionar esses 3 contratos? Ele vai adicionar a partir do momento que a tua operação andou 100 pontos a favor. Tá? Então, número de pontos para adição, 100 pontos. Então, ou seja, comecei
Fui lá e comprei no 135 mil, 3 contratos. Se ele andou para 135.100, ou seja, andou 100 pontos, ele vai adicionar mais 3 contratos. Então, ele vai para 6 contratos, ok? E qual o limite máximo que eu quero que adicione de contratos? 12 contratos. Então, como eu comecei com 3, ele vai poder adicionar mais 9 contratos. Esse é o limite máximo. Então, você pode gerenciar isso aqui também, ok? Então, começa com 3, adiciona 3 a cada 100 pontos andando a favor e tendo o limite máximo em 12. Permissão de gerenciamento de risco. Verdadeiro, falso. Se você deixar verdadeiro aqui, ele vai gerenciar o risco da operação. O que é isso? Internamente, ele vai fazer análise da seguinte forma, tá? Se começou com 3 contratos e já foi andando contra, independente do valor que você colocou de stop loss, ele vai sair com 100 pontos. Ele vai considerar esses 100 pontos aqui, independente, tá? Se você deixar como falso aqui, ele vai sair pelo valor de stop loss que você colocou nos parâmetros de saída. Caso você deixe verdadeiro como está aqui, ele vai sair com 100 pontos se você entrar na operação e ela andar contra. Uma outra forma também de gerenciamento de risco que está aqui. Caso você entrou com 3, adicionou para 6, tá? E tiver com o gerenciamento de risco como verdadeiro acionado, né? Verdadeiro quer dizer que ele está acionado, o que vai acontecer? Se de repente, a partir do momento que você fez a primeira adição, o mercado virar contra você, quando chegar ficar negativo, que naquele momento você está positivo. Quando ficar negativo, ele vai excluir esses 3 contratos aqui. Ele vai excluir esses 3 contratos aqui. Tá? Ou seja, ele vai retirar, né? Ele vai fazer uma saída parcial desses 3 contratos, tá? E vai manter somente os 3 contratos que você começou a operação. Então, isso são formas de você estar minimizando o risco caso o mercado vá contra você. Por isso que é muito importante deixar aqui a permissão de gerenciamento de risco como verdadeira. Outra parte, você tem aqui a opção de selecionar se você quer operar só comprado, se você quer operar só vendido, ou então se você quer comprar tanto, operar tanto comprado como vendido. Basta que você escolha aqui, tá, como verdadeiro, tá? Como eu falei, estando verdadeiro é que está ativado a opção. Pode ocorrer, por exemplo, que você entender que determinado dia do mercado, tá? O mercado está, por exemplo, com uma tendência forte altista, então você só quer que opere comprado. Então você põe verdadeiro aqui e falso na venda. Ou então, ao contrário, na tendência baixista, você põe falso na compra e verdadeiro na venda, tá? Ou deixar, como está aqui, tá? Compra e venda, né, verdadeiro. Uma outra forma, eu quero operar manualmente, ou seja, eu quero que somente o robô administre a minha operação. Eu vou fazer as minhas entradas manuais e o robô vai administrar. Então, o que você faz? Você vem aqui, tá? E deixa como falso as duas opções. Então, o robô não vai fazer nenhuma entrada, né, de acordo com os setups. Ele não vai fazer. Mas, se porventura você acionar de maneira manual uma operação, ele vai administrar de acordo com os seus parâmetros de saída que você colocar nele, ok? Então, normalmente, às vezes a pessoa quer fazer operações manuais e não quer que o robô utilize os setups, o que ele faz? Ele vem aqui e deixa falso nas duas opções, pronto, você vai poder usar o robô só para gerenciar as operações manuais que você fizer, ok? E por último aqui nós temos aqui os 3 setups que estão compostos nesse robô aqui, tá? Quais são esses setups? Nós temos o setup 1, que é o fechou fora, fechou dentro. Então nós temos lá a média de 63 e temos uma linha superior e uma linha inferior. Rompeu a linha superior e retornou para dentro da banda, você vai fazer uma operação, né, vai dar um start de operação de venda. Se você romper a linha inferior e retornou para dentro da banda, né, vai dar um start de uma compra, tá, no mercado. Então, essa é a opção fechou fora, fechou dentro praticamente desse canal que é criado por esse indicador chamado de média 63, que inclusive dá o nome ao robô, ok? Setup número 2.
aqui houve uma modificação que eu já comentei no vídeo anterior. Aqui agora esse rompimento da média é o que? Nós temos um indicador chamado média vol ticket, né? Que quer dizer o seguinte, que é uma média que calcula, né, a divisão do volume real pelo ticket, tá? Então ele calcula isso daí e aí o que que ele faz? Ele cria uma média e essa média ela vai acompanhar a média 63. Então, quando houver o rompimento de baixo para cima da média 63, ele vai dar um start de compra, e quando dá o rompimento dessa média vol ticket de cima para baixo, ele vai dar um start de venda. Então, é o setup número 2. E por último, nós temos aqui o setup número 3, que seria o que o setup número 3? Nós temos aqui TF, quer dizer time frame, MM quer dizer máximas e mínimas. Então você tem aqui a opção de usar esse indicador no nosso setup, na nossa configuração lá. Nós usamos nos 5 minutos. O que que ele vai fazer? Ele vai calcular a máxima e a mínima de 5 minutos. E quando houver o rompimento, tá? Seja do pivô de alta, quer dizer, rompeu a máxima desses 5 minutos, ou do pivô de baixo, que rompeu a mínima desses 5 minutos, ele vai gerar uma compra ou uma venda. Então, rompeu a máxima, gera uma compra, rompeu a mínima, gera uma venda. Então, para que você possa usar, você tem que deixar acionado. Você pode usar os três ao mesmo tempo. A partir do momento que um entra, os outros dois ficam inabilitados, tá? Você pode usar somente dois, você pode fazer combinações do 1 com 3, do 1 com 2, do 2 com 3, ou você pode escolher somente um. Ah, eu vou operar só fechou dentro, fechou fora. Então os demais eu deixo inabilitado, falso, tá? Ou vou usar só o rompimento na média. Então os outros dois você deixa inabilitado. Então tudo isso aí é fruto de estratégia, ok, gente? Então a ideia nesse vídeo aqui era justamente estar mostrando esses dois primeiros momentos. Primeiro, a configuração do horário e segundo, a configuração aqui dos parâmetros de entrada. No próximo vídeo nós vamos estar falando sobre os parâmetros de saída e também sobre os setups, ok? Então a gente vai dividir essa orientação, vamos montar um playlist aí somente com playlist sobre o robô e nós vamos estar fazendo um vídeo para estar orientando. Nós vamos estar falando do parâmetro de saída ainda, setups e parâmetros dos indicadores e a questão do gerenciamento de risco. Quais os pontos aqui que são importantes a gente destacar para que você possa gerenciar o risco, minimizando, né, as perdas e tentando maximizar ao máximo os ganhos, ok? Era isso que eu tinha que dizer para vocês. Um abração, até o próximo vídeo.